Filipenses, 2, a partir do verso 1. Se há, pois, alguma exortação em Cristo, alguma consolação de amor, alguma comunhão do Espírito, entranháveis afetos e misericórdia, completai a minha alegria. Aí Paulo, ele está falando aqui, preste atenção, Paulo está falando assim: se há essas coisas em Cristo, misericórdia, afeto, amor, comunhão, consolação, se há essas coisas estão em Cristo, eu quero pedir a vocês que completem a alegria que eu, Paulo, sinto a respeito de vocês. E quando Paulo coloca isso aqui, irmãos, Paulo já está nos dando a entender que está havendo uma deficiência naquela igreja. Aquela igreja estava, me parece que, embora Paulo tinha alegria nos irmãos, agora Paulo quer que os irmãos completem a alegria que ele tem por eles. Poxa, o irmão é crente, o irmão se converteu, a graça de Deus alcançou, Deus se revelou ao irmão, aí o irmão creu em Cristo, aceitou Jesus, como diz, aceitou Jesus, creu em Jesus, se converteu em Jesus, a Jesus. Oh, que maravilha! Mas esse foi apenas o primeiro passo. Estou muito contente com isso, que vocês estão aqui na igreja. Agora eu vou falar com vocês, que vocês estão aqui conosco no culto, reunidos, vocês que entendem que a nossa salvação não depende de congregar, que tanto faz eu estar congregando ou não, a minha salvação é independente disso. A única coisa que eu não posso sair é de Cristo. Vocês que entendem que esse lugar não é santo, vocês que entendem que isso aqui não é a casa de Deus, vocês que entendem, que aprenderam, maduros no entendimento, que nós não viemos aqui buscar nossa bênção, coisa nenhuma, não viemos aqui buscar bênção, não viemos aqui buscar vitória, não, isso é uma proposta enganosa do sistema que está aí. Nós viemos aqui, como eu disse aos irmãos, nós viemos aqui adorar e cultuar o Deus que abençoa e o Deus que dá vitória, não buscar bênção, vitória, porque Ele abençoa e dá vitória a nós todo dia. E que bom que vocês estão aí, firmes, perseverantes, mas há algumas coisas que vocês precisam, igreja, algumas coisas que vocês precisam fazer, precisam praticar, para completar a nossa alegria, como servos de Deus. E qual seria essas coisas? Paulo agora vai estar aqui, vai listar algumas coisas, e ele vai dizer, e continua aí o versículo 2, completem a minha alegria, e Paulo pede aos irmãos que pensem, então que eles devem pensar a mesma coisa, que os irmãos precisam ter em relação ao Evangelho uma mesma visão, em relação ao Evangelho, em relação às questões morais, a princípios morais e ao Evangelho de Cristo, ter uma mesma visão. Não existem dois evangelhos, não existem duas doutrinas. O irmão insistiu outro dia no WhatsApp do ministério, qual é a doutrina da igreja? E a resposta que ele recebia era, a doutrina da igreja é a doutrina apostólica. Mas como assim? É a doutrina apostólica. Mas está aonde? Está lá, é só ler os evangelhos, as cartas, a doutrina apostólica. O que ele queria escutar de mim? Não, nós somos pentecostais. Não, nós somos neopentecostais. Não, nós somos reformados, somos tradicionais. Eu falei, não, nossa doutrina é a doutrina apostólica, é a doutrina que os apóstolos ensinaram. E isso, irmão Paulo diz que nós não pode haver divisão entre nós a respeito disso, que a Bíblia, ela não pode ser interpretada ao seu bel prazer. Nós tivemos uma dificuldade muito grande em todo o período medieval, que 500 e alguma coisa até 1600 e alguma coisa. Tivemos toda uma dificuldade porque a igreja foi privada de ler a Bíblia, porque a igreja católica entendeu que se um leigo, uma pessoa que não é clérigo, que não é um bispo da igreja, um padre da igreja, alguma coisa, não tem a capacidade de interpretar a Bíblia, e as pessoas vão interpretar errado. Então as pessoas não liam a Bíblia, não tinham direito de ler a Bíblia, traduziram a Bíblia para o latim, faziam a missa de costas e rezavam a missa em latim inteira, e as pessoas iam apenas para cumprir um rito e voltavam para casa sem entender nada, mas com sentimento de dever
dever cumprido. O dever religioso cumprido. Obrigado, irmão. O sentimento de dever religioso cumprido. Pronto, fui para a igreja, estou satisfeito. Cumpri as minhas obrigações devocionais, religiosas, estou satisfeito. Então, eles seguiram essa questão. E as pessoas não entendiam a Bíblia, não compreendiam a Bíblia. E o povo estava sendo enganado. Aqueles que conheciam a Bíblia, que liam a Bíblia, que tinham o privilégio de ler a Bíblia, de compreender a Bíblia, porque só os doutores, quem conseguia ler latim, ensinavam a Bíblia totalmente deturpada para o povo. Ameaçava o povo constantemente do fogo do inferno. Foi nessa época que criaram esse Deus mau que hoje a igreja prega. Um Deus que está lá sentado no trono, com um raio na mão, só esperando você vacilar. Se você vacilar, ó, ele fulmina você. Foi nessa época que criaram essa imagem desse Deus mau, desse Deus perverso, desse Deus ruim. E o povo passou a viver não com temor a Deus, ou reverência, ou respeito a Deus, mas com medo. E começaram a mentir para as pessoas, explorar as pessoas, dos mais ricos aos mais pobres, sem a mínima misericórdia. Vendendo indulgência, um papel assinado pelo Papa, prometendo a salvação quem tivesse aquele documento. Tirando pessoas do purgatório, quem tivesse aquele documento. Quantos parentes seus morreu? Meu morreu, o pai, a mãe e meu avô. Pronto, eu quero 3 indulgências. Pronto, eu tirar as indulgências e pagar, meus pais, meu avô, minha mãe, sai lá do purgatório. E você sabia, que nem os católicos sabem, né? Que cada missa aquelas missas rezadas, que eles pagam lá para citar o nome da pessoa por 7 dias, também é por alguma penitência para o purgatório. Você sabia que quando os católicos jejuam, os católicos não sabem, nem os católicos sabem disso, que eles não ensinam, né? E só sabem se você estudar. Que cada jejum que você faz, na Semana Santa, que jejum que você faz, é uma penitência para diminuir os dias que você vai passar no purgatório. Vai passar milhões de anos no purgatório. Se você fizer muito jejum aqui, cada dia de jejum vai diminuir os dias. Tudo enganação, tudo enrolação. E aí começaram a enganar o povo. E aí começou a surgir alguns homens de Deus no cenário. Homens como o William Tyndale, John Wycliffe e o Lutero. São os 3 principais ali. Homens que começaram a brigar e dizer: não, o povo tem o direito de ler a Bíblia na sua própria língua. Você já imaginou, irmão? Alguém aqui sabe falar latim? Hominus, dominus, eu sei lá o que significa isso. Aí você vai, chega aqui, eu vou ler em latim: hominus, dominus, nebidominus, rabaton, kitumatom, se bem que tem umas igrejas aí que quase assim, né, labachúria, alguma coisa assim. Então aí eu ia ficar aqui nessa coisa aqui, você ia ficar aí, amém, aí você entendeu o amém. Aí quando eu dissesse um amém é amém em qualquer língua, né, inglês, japonês, em qualquer língua, dizer amém, você sabe. Aí esses teólogos entenderam: o povo precisa ter uma Bíblia em casa. Ninguém tinha. A Bíblia precisa ser traduzida para a língua que o povo entende. E as autoridades: não pode não, porque se eles lerem a Bíblia, é vulgar isso, é blasfêmia. Mentindo porque ele sabia que se o povo lesse a Bíblia, o povo lesse a Bíblia, o povo ia ver que todos os ritos da igreja católica são errados. Uma senhora católica, ainda contaminada por essa doutrina, eu estava evangelizando, ela me perguntou: meu filho, uma coisa que eu gosto de vocês, os crentes, é que vocês lêem a Bíblia e explicam. E por que é isso? Eu disse: eu posso explicar para a senhora? Pode. A senhora tem uma Bíblia católica aí? Ela trouxe. Bíblia católica, com a foto do Papa e tudo mais. Deuteronômio 7, 25 e 26. Salmo 115. Êxodo 20. Gálatas 5. Condenando as imagens de escultura. Não tem em sua casa imagem de escultura, porque são amaldiçoadas. E não tem a maldição dentro da tua casa. Claramente ele diz isso. Aí eu falei para ela: senhora, como é que o Papa vai ler isso aqui e explicar para vocês? Não tem mais escultura em sua casa porque ela é amaldiçoada e você vai ter maldição em casa. Como é que o padre vai explicar isso? Ler e explicar. A primeira coisa que a senhora chega na igreja, que é que a senhora vê lá no altar, lá na frente? Uma imagem. Então os padres entendiam, as autoridades entendiam que se o povo lesse a Bíblia, bastava ler a Bíblia, o povo ia ver todo o engano que a igreja estava pregando. Como eu, que quando um crente me entregou a Bíblia, disse: você já leu a Bíblia? Eu falei: não. Quer ler a Bíblia? Eu não estou fazendo nada aqui, eu quero ler. Quando eu comecei a ler esse negócio de idolatria, que é pecado, Deus condena, eu cheguei em casa, eu disse: eu nunca orei na minha vida, só sei rezar. Mas eu li um texto na tua palavra que diz: se eu pedir alguma coisa em nome de Jesus, o Senhor vai me dar.
E hoje eu quero que o Senhor abra meus olhos, eu quero entender a tua palavra. E eu não quero fazer vontade nem de pastor nem de padre, eu quero a tua. Foi isso que eu pedi a Deus. Eu me lembro como fosse hoje, nunca vou esquecer dessa oração. A primeira, porque as pessoas simplesmente seguem uma religião, irmão, não sabem para onde estão indo. A igreja católica tem a doutrina dela, se diz cristã. O espiritismo tem a doutrina dele, se diz cristão. A igreja evangélica da Universal tem a doutrina dele, se diz cristão. A igreja mundial tem a doutrina dela, se diz cristão. A igreja do Davi Miranda, como é o nome dela? Deus é amor, tem a doutrina dela, se diz cristão. Mas se você for ver, nenhuma dessas doutrinas se encaixa uma com a outra. Todas estão divergentes. E você olha e vê o apóstolo Paulo: falem todos, pensem todos a mesma coisa. E por que as pessoas não estão me ensinando a mesma coisa? Porque cada um está sendo ensinado diferente. Cada um está sendo ensinado errado. Você quer ver? Só um detalhe aqui. Quem aqui já ouviu falar em culto de libertação? Levanta a mão. Por favor, levante a mão. Já ouviu falar? Alguém aqui já foi no culto de libertação? Eu já fui. Já foi? Aí, né? Como é que é o culto de libertação? Chega um momento lá que ele vai jogar óleo em cima da pessoa. O camarada chega, fica brilhando, cheio de óleo. E se ele for carequinho igual eu, aí pronto, aí fica a coisa mais linda do mundo. Vai dar um banho no camarada de óleo e vai expulsar demônio para todo lado. É ou não é assim? Onde é que a Bíblia diz que esse tipo de movimento liberta pessoas? Você já deve ter lido a Bíblia. Alguns aqui já leram ela toda, outros já leram algumas partes isoladas. Há alguma passagem na Bíblia que diz que esse tipo de movimento, de coisa, liberta pessoas? Que oração liberta a pessoa? O que a Bíblia diz que liberta o homem? Conhecereis a verdade. A verdade, Jesus expulsou um demônio e disse: olha, se a casa dele estiver desocupada, o Espírito Santo não habitar ali, o demônio volta, traz mais 7 juntos. Eu orei, o demônio foi embora, mas depois ele volta. O que vai libertar o homem é o conhecimento da verdade. Aí cada um tem sua verdade, e as pessoas continuam no engano. Não querem que as pessoas conheçam a verdade. Então eles impediram as pessoas de conhecer a verdade, de lerem a verdade. Irmão, e foi uma guerra, o time dele morreu queimado. Porque traduziu a Bíblia do latim para o inglês. O Lutero não morreu, mas tentaram matar. Traduziu a Bíblia do latim para o alemão. E contrabandeava, enfiava dentro de grão, dentro de saco a colheita lá do grão, colocava dentro, contrabandeava. O time dele ficou conhecido como contrabandista de Deus. Foi contra a lei dos homens estabelecida. Mas o povo, quando começou a ler, irmão, quando começou a ler a palavra, quando começou a ler a palavra, entender a palavra, o povo começou a se converter. O povo começou a ter um encontro com Deus. O povo começou a saber o que é a verdade de Deus, o que é a palavra de Deus. O povo começou a entender e a saber que verdadeiramente não precisava pagar indulgência, não precisava rezar para mortos, que nada daqueles itens que ele estava ensinando, irmão, era bíblico, nada daquilo era real, nada daquilo era verdade. E o povo se converteu e houve uma grande revolução, de modo que surgiu um movimento chamado evangélico depois. Movimento chamado evangélico da reforma protestante, e houve aquela reforma lá, com Martinho Lutero e Companhia Limitada. Houve aquela reforma, tudo para quê? Para trazer para o povo o conhecimento da verdade. Mas por que por isso? Que eu estava falando há 10 minutos atrás, que todo mundo teria o direito de ler a Bíblia e interpretar a Bíblia. A Igreja Católica impediu isso. Só que os reformadores colocaram uma regra. Eles colocaram a regra de seguinte: não, todo mundo tem o direito de ler a Bíblia, que a Igreja Católica está impedindo. E todo mundo tem o direito de interpretar a Bíblia, desde que considere os princípios ortodoxos estabelecidos pela Igreja. Ou seja, todo cristão tem o direito de ler a Bíblia e de interpretar, mas não do seu jeito. Olha, isso é bom, isso é importante. Todo mundo tem o direito de ler a Bíblia e interpretar, mas não do seu jeito. Porque o que eu mais vejo é a gente dizendo: não, mas eu entendo desse jeito. Não, eu li, mas eu entendo desse jeito. O outro diz: não, mas eu entendo assim. Não, mas eu já entendo do outro jeito. E é isso aqui, meu irmão, onde eu comecei a palavra, meu irmão. A Bíblia, ela diz exatamente o que ela está dizendo.
A Bíblia quer dizer exatamente o que ela está dizendo. Se há tantas interpretações contraditórias em relação a uma outra, alguma deve estar errada, porque Deus não permite isso. Não, a Rosimeire leu isso aqui e quis interpretar assim. Mas a irmã Socorro leu e quis interpretar contrário da Rosimeire. Tá bom, o que importa é que elas estão lendo e interpretando. Está errado. Paulo está dizendo aqui, irmão, pensem todos a mesma coisa. Eu demorei demais nesse ponto aqui, irmão. Vamos adiantar aqui mais rápido um pouco. Pensem todos a mesma coisa. Tenham o mesmo amor, sem falsidade, sem fingimento, com amor um com os outros. Sejam unidos. Unidos. E o interessante é que ele acrescentou aqui, unidos de alma. Porque unidos de corpo é fácil, né? Está todo mundo aqui junto. Mas será que de alma nós estamos unidos também? Ou será que na nossa mente? Porque a alma, você precisa entender, né? A alma é vontade, mente, vontade e emoção. Será que a nossa alma, a nossa emoção, a nossa vontade, como é que ela está aqui? Será que a minha alma, a minha mente, nós estamos unidos aqui em corpo? Eu estou ali olhando para a mulher do irmão, eita irmãzinha boazuda. Ou será que a irmã está ali olhando para o marido do irmão, eita que irmãozão gostoso. Será que nós estamos aqui unidos em corpo e fisicamente, mas unidos em alma, é isso que Paulo diz. Será que nós estamos aqui unidos fisicamente? Rapaz, como é que eu vou dar um jeitinho aqui para tirar o dinheiro desse povo? Eita, tem um bocado de gente aqui, se eu conseguir 100 conto de cada um, eita papai, que eu passo a semana curtindo por aí, a beira-mar está certa amanhã. Eu tenho que inventar alguma coisa aqui, aí começa qualquer coisa aí. Será que nós estamos aqui unidos para isso? Não, irmão, é unidos na alma, na emoção, na mente, no sentimento, no pensamento, respeitando, honrando, não menosprezando o irmão. Porque aquele irmão ali se veste simples, ele deve ser pobre, mas aquele ali se veste bem, deve ser rico. Opa, meu irmão, vou me aproximar daquele ali. Não é isso, essa união aí, meu irmão, é carnal, é diabólica. Mas ele diz, unidos de alma, tendo o mesmo sentimento. Olha que coisa bonita o verso 3 aí, bolsonaristas e lulistas. Nada façais por partidarismo ou por vanglória. Não faça nada por partidarismo. Não faça nada para buscar glória para si mesmo. Façam tudo para quê? Façam por humildade, considerando cada um os outros superior a si mesmo. Hoje é uma briga por poder. Considere um ao outro superior a si. Olhe para o irmão e veja ele como sendo uma pessoa mais importante do que você. Não, mas eu sou pastor. Não, mas eu sou não sei o quê. Olhe para os irmãos. Não, mas eu tenho um carro, o outro irmão não tem, veio de ônibus. Não, mas o meu carro é mais novo, do irmão é mais velho. Não, mas o meu carro é mais caro, do irmão. Não, olhe dessa forma. Olhe, considere uns aos outros maior do que você. Você vai ver muito melhor assim. É só você se ligar. Quando você chega num ambiente, num lugar que você vê pessoas doutores, doutores, você já chega lá, opa doutor, opa, tudo bem, opa, você fica até com vergonha assim. Aí quando chega num lugar que tem pobre, aí o negócio é diferente, né? Ele está dizendo, nós temos que considerar, irmão, as pessoas superiores a nós, porque a pessoa, ela não se resume naquilo que ela possui, ela não se resume naquilo que ela tem, ela não se resume no seu patrimônio. O ser humano, cada ser humano, um indivíduo, um ser humano, que tem o seu valor, como eu tenho, como o Vilmar tem. Está lá o irmão morando na casa dele no Alphaville, casa de 15 milhões de reais, andando no seu carrão, no seu jipão de 300 mil, tem a casa da praia que ele, né, de 1,5 milhão, que ele vai lá de vez em quando, tem a casa da serra de 3 milhões que ele vai lá de vez em quando, está lá a família dele, os filhos, né, e tudo mais, está lá vivendo a vida dele lá. Tem um outro irmão lá, morando na casa de taipa, casinha dele simples, bem pequenininha, ele, a mulher, os meninos, não tem um carro para andar, não tem roupa boa para usar, não tem casa na praia, na fazenda, mora na casa de taipa, ainda paga aluguel. Mas é um indivíduo, um ser humano, com o mesmo valor que aquele outro. Bote os dois nus ali para ver, se não é do mesmo jeito.
Morra os dois, enterra os dois no mesmo dia. Está aqui o caixão do rico, o caixão do pobre. Dois indivíduos, dois seres humanos. Quando eu disse botar os dois não é do mesmo jeito, né? Assim, na questão da estrutura humana. Claro que tem um mais gordinho e outro mais magro. Mas considera os aos outros superiores. Isso é o cristianismo, irmão. Você está entendendo isso aqui? Esquecemos isso. Nós esquecemos isso. A política veio, irmão, para cobrir, para colocar um véu na nossa visão bíblica. Não, porque eu voto no Bolsonaro. Esse que vota no Lula é uma cambada de jumento. Não, porque eu voto no Lula, esses votos no Bolsonaro são... Como é que ele dizia, hein? Não, mas tem outra coisa. Outro nome que ele dava aí. Como? Não, homem. Genocida, essas coisas aí, genocida. Aí ficava lá os irmãos brigando um com o outro. Aí a Bíblia diz o quê? Concede os outros superiores a si mesmo. A Bíblia. Aí nós aqui inflamados pela pregação dos pastores, profetas na vitória do Lula ou a vitória do Bolsonaro. Inflamados com nosso coração. Onde erguemos um ídolo, ou PT ou PL. Esquecemos o que é o cristianismo, da sua forma mais simples. Cadê a humildade? Não faça nada por partidarismo ou por vanglória. O que mais teve na igreja nessa campanha política foi partidarismo. Irmão, seja sincero comigo. Você acha que um desses dois partidos aí estava preocupado em fazer alguma coisa com o Brasil? Eles querem poder. Não, pastor, você está julgando o topo porque eu não sou abestado. Eu raciocino. E essa briga toda. Onde é que vereador passa 4 anos. Calcula aí, vai. Não, essa aqui nós vamos fazer o cálculo. Um vereador, numa cidade pequena do Brasil, vou falar de coisa que eu sei, ganha 5 mil reais, vamos lá, vai lá Marcelo, pega aí a calculadora aí, 5 mil, vezes 12, peraí pessoal, 5 mil, vezes 12, 60 mil, né? Vezes 4, 240 mil, em 4 anos, você sabe quanto é que alguns vereadores que ganham isso aqui em 4 anos, gastam para se eleger? Chuta aí. 1 milhão, 1 milhão e 100, 1 milhão e 200, 1 milhão e 500 mil reais. O cara gastou 1 milhão e 500 mil reais para se eleger, e nos 4 anos, ele vai receber só 240 mil. Por que ele gastou tanto? Porque além do dinheiro que vai poder ganhar desviando recursos, ele quer poder. Tem gente que não se contenta só com dinheiro. Eu tenho dinheiro, eu tenho 5 milhões, 10 milhões, mas eu quero poder também. E poder eu vou ter aonde? Me encostar num político. Pronto, me encostei num político, agora ele me levantou aqui, sou o principal apoiador dele, agora eu também tenho influência, tenho poder. E a Bíblia diz aqui, crente, aqui é para crente, tá, irmão? Que é para crente. Se você é crente, você vai ter que ouvir isso aqui, tá? Porque a igreja, a pregação aí, encheu a nossa cabeça de minhoca. Crente, não façam nada por partidarismo. Tem gente que votou no Lula, não analisou nenhum projeto do Lula. Tem gente que votou no Bolsonaro, não analisou nenhum projeto do Bolsonaro. Você chegar, meu filho, você vota no Bolsonaro por quê? Não, eu voto no Bolsonaro por quê? Porque pátria, família, e o que é a outra coisa? Fala aí, Marcelo. Tu que é bolsominion, fala aí para mim. Eu pego o Marcelo de vez em quando, é meu chapa. Pátria, família, o quê? Lembra não? Qual é o outro, hein? Não era liberdade, era isso, era? Deus acima de, né? Deus acima de tudo, o Brasil acima. Família acima de tudo, Deus, pátria, família. Você vai do Bolsonaro por quê? Porque é Deus, pátria, família, amém, glória a Deus. Mas me tem um projeto aí do Bolsonaro. Ele vai mandar o povo comprar arma, cada um vai ter o direito de ter um revólver dentro de casa. E o que mais? Um projeto aí do Bolsonaro. Não sabe, o cara não sabe. Do mesmo jeito que votou no Lula. Aí você vota no Lula por quê? Não, eu voto no Lula porque ele foi o melhor presidente do Brasil, amém. O tempo do Lula a gasolina era quanto? R$2, amém. O tempo do Lula o quilo de carne era R$3,50, amém, glória a Deus. Mas eu digo, e hoje, os projetos de hoje, quanto é hoje, o projeto dele hoje?
Não, companheiro, eu não sei qual é o projeto de hoje. Então vai ser assim. As pessoas simplesmente colocaram a blusa vermelha com o PT na frente, o outro colocou, né, Wesley? A camisa amarela com o emblema do Brasil. Não, mas o Wesley está aí, né? Porque ele torce Brasil, não é porque ele é Bolsonaro, não. Ele está aí porque ele torce Brasil. Chegando na Copa. Então assim, pessoal. Mas não sabiam quais eram os projetos. Apenas por partidarismo. Levantou a bandeira dele, a minha bandeira é Lula, pois a minha é do Bolsonaro, e você é filho disso, aí ficou, e você é filho daquilo. E a palavra está dizendo, irmãos, não façam nada por partidarismo, nem por vanglória, faça por humildade. A igreja se dividiu, quebrou no meio, ó. Pá, tchum. Partidarismo. O cara, a maioria votou no Lula, porque não era porque queria votar no Lula, não é por causa dos projetos do Lula, é porque colocaram na mente dele uma semente partidária, para ele ser Lula, e ele aproveitou e foi Lula até morrer. A maioria do que votou no Bolsonaro foi a mesma coisa, não é por causa do projeto do Bolsonaro, é porque plantaram na mente dele uma semente, para ele ser Bolsonaro, e até morrer. Mas a igreja de Cristo, irmão, independente de quem você votou, porque se você votou com consciência, para você tanto faz, mas eu quero votar nesse aqui, e votou consciente, amém, glória a Deus por isso. Mas a Bíblia diz, igreja, não façam nada por partidarismo, nem por vanglória, mas por humildade. Vocês viram isso aí na política, os pastores, as igrejas? Não. Então vamos tirar. Não, colocaram um saco na nossa cabeça e nos sequestraram. Não tem, verso 4, não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também o que é dos outros. Ou seja, para não se preocupar só comigo, me se preocupar também com o próximo, com os outros irmãos. E ele continua. Você está vendo o que é cristianismo? Em outras palavras aqui, não pense só em você, pense nos outros também. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo. Qual foi? Subsistindo em forma de homem, não julgou como usurpação ser igual a Deus. Cristo, Deus, Ele é Deus, se fez homem, mas Ele não estava aqui na terra, tendo por usurpação, eu sou Deus. Não. Ele simplesmente diz o quê? Se Ele sendo Deus, ao assumir um corpo humano, se posicionou com humildade, por que é que nós somos tão orgulhosos e arrogantes? Ele sendo Deus, assumiu um corpo humano, foi humilde, e nós que não somos porcaria nenhuma, somos tão arrogantes e prepotentes. Ele diz, Ele se esvaziou a si mesmo, assumindo a forma de servo, tornando-se semelhante de homens, reconhecendo em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornou-se obediente, não ao sistema, não aos políticos, mas ao Pai, a Deus, até a morte e morte de cruz. Cristo veio assumir o corpo humano, foi humilde, não andou por aí com soberba, com arrogância, prepotência, com altivez, mas com humildade. É assim que você tem que andar, é assim que agrada a Deus. Você pode ser o crente mais rico dessa igreja, mas ande com humildade. Você pode ter milhões na sua conta bancária, mas ande com humildade. Quando eu digo andar com humildade, irmão, não é andar esfarrapado, não. A humildade não está numa aparência hipócrita, a humildade está aqui dentro do coração. Trata as pessoas dignamente como elas devem ser tratadas. Ande com humildade, faça como Cristo fez. E ao fazer isso, andar com humildade, foi obediente, Deus o Pai o exaltou, verso 9, de uma maneira tão grande, e lhe deu o nome que está sobre todo nome, que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho no céu e na terra, toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Se você se humilhar, Deus vai te exaltar. Não é isso que a Bíblia ensina? Novo Testamento, aqueles que se exaltam serão humilhados, e aqueles que se humilham serão exaltados. Se humilhe, seja humilde. Pelo amor de Deus, irmão, eu estou preocupado, eu estava preocupado, eu estou pregando aqui, irmãos, eu estou pregando aqui, como eu disse, para ver se eu arranco essa
Essas coisas colocaram na mente da igreja, política. Vê se eu coloco aqui dentro da cabeça de vocês de novo o evangelho, quer ser crente, quer ser cristão. Porque tem gente que está achando que ser cristão é só vir na igreja de domingo, só vir para o culto de domingo. É uma vida. Cristianismo é vida. Cristianismo é prática de vida. Dança. Não é esperar chegar o tempo da campanha política e ficar brigando uns com os outros, achando que teu candidato é o Messias e vai mudar o mundo. Deixe de ser partidarista, irmão. Nós não temos que ser partidaristas. Os dois irmãos aqui brigaram. Não, mas eu vou punir pelo Marcelo, que ele é meu amigo. Vou castigar o Ravik, embora o Ravik esteja certo, mas como eu não gosto do Ravik, como o Marcelo é meu amigo, eu tenho que castigar o Ravik. Está errado isso. Mas é isso que nós estamos fazendo. Irmãos, o que eu estou querendo falar isso aqui? Eu estou usando, irmãos, eu estou usando os personagens reais da última campanha eleitoral que está quentinha aí, sem arrudeio, sem papo na língua, para você entender que é tudo manipulação psicológica. Poxa vida, porque o cara vota no Bolsonaro, não vê nada de bom no Lula. O cara que vota no Lula, não vê nada de bom no Bolsonaro. Você está vendo? Manipulação psicológica. Igreja, nós não podemos ser assim. Quem está entendendo, pelo amor de Deus, diga amém. Vê se tem ao menos algum irmão para sapatear bem ali, vá sapatear bem ali, para saber que vocês estão vivos. Bora, toca o pandeiro ali, sapateia ali. Igreja, não pode ser assim. Nós não fomos chamados, esse não é nosso perfil, nós não fomos chamados para isso. Pastor, mas o Hudson Telho lá, quando foi fazer missões lá, eu esqueci a parte que ele foi fazer, ou foi a Dona Irã Hudson, agora eu confundi. Foi fazer missões lá numa parte da Índia lá, aí quando o marido morria, eles queimavam a mulher na pira. Ou seja, vou dar um exemplo aqui. O irmão morreu, né? Deus o livre, está vivo aqui, olham para mim. Maria, meu Deus do céu, será que não é uma alma não? É não. O irmão morreu, pronto, como o irmão morreu, pega a mulher dele e queima. O irmão morreu. Aí o Adoniran Hudson, ou foi o Hudson, eu me lembro qual dos dois, foi lá, se envolveu no meio dos políticos, foi tratar sobre esse assunto. Foi uma parte que ele dedicou ao ministério dele, tratando sobre esse assunto no meio dos políticos, e até que ele conseguiu derrubar essa lei. Olha a diferença. Não era uma política partidarista. Não era uma política partidarista, irmão. Ele queria só mudar uma lei que ele entendia que era injusta. Diferente dessa perversão que nós vimos aí na igreja hoje. Vamos, igreja, vamos acordar, amém, pessoal? Vamos ter que andar com os olhos abertos. Não deixe eles colocar a venda em vocês. Estão querendo tirar a nossa visão do que de fato nós devemos estar olhando. Vamos parar com isso. Vá cuidar da sua vida. Amanhã é segunda-feira. Vá cuidar da sua vida, vá trabalhar. Sente com a sua esposa, vá fazer seus projetos. Vá orar junto com a sua esposa, vá ler a Bíblia, participar do culto, vai evangelizar. Cuida da tua vida, olha para os sinais. Olha para as guerras, os rumores de guerra, os sinais estão acontecendo. A iminência de uma terceira guerra mundial. Rússia, Ucrânia, China, Estados Unidos, Coreia do Sul, Coreia do Norte e outros mais. Olha para os sinais, não deixe desviar a tua atenção. Você fala, o cara sou. Opa, tá aí, você vira. Não, meu irmão, foca, olha, porque irmão, vou te dizer uma coisa para ti. O diabo e o sistema do anticristo que trabalha para Satanás, porque o sistema já está em ação, você sabe disso. O anticristo não está ainda não, mas o sistema dele já opera aí faz tempo. Eu já expliquei para os irmãos isso aqui na Bíblia. O sistema do anticristo que já está atuando, falta só ele se manifestar, vai trabalhar de todas as formas para desviar a tua atenção do que de fato você tem que olhar. E nós preocupados, vamos mudar as coisas na urna, volta, não vai mudar. Olha para Cristo, olha para o Evangelho, olha para os sinais, olha para o que realmente importa. Vamos ficar em pé em nome de Jesus. E aí, tem entendido aí, irmão? Amém? Glória a Deus. Vamos ficar em pé.